João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Aleluia. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que também as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos repetir o versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Como é que está todas as câmeras? E a terceira câmera, que é a principal, que é a de produção. Entendeu? Produção é o que vai direto para o canal no YouTube. Nosso nome Aleluia. do canal é o nome Gelson Bezerra Oficial. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ao que nos interessa. Ao ler aqui a Bíblia Sagrada, nós vemos quão grande é o amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida e para contigo que está comigo aí hoje online. O amor de Deus é muito grande. E o versículo 16, ele já faz a abertura dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Glória a Deus. mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Para que o ser humano venha ter a vida eterna, tem que crer em Jesus, tem que seguir a Jesus, tem que aceitar a palavra de Deus, tem que se batizar e ser fiel até o fim. E não é difícil servir a Jesus. Não Glória a é Deus. difícil, a não ser se você não quiser. Você tem que se desfazer das coisas dessa vida e amar a Deus de todo o vosso coração. Mas, irmão, eu tenho que curtir minha vida. Então me explique o que é uma curtição. Curtir a vida sem ter Jesus é descer ao abismo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Mas aqui no versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmão, Ele deu o seu único Filho, Filho unigênito, Jesus Cristo. Aleluia. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque somos nós. Nós não somos nada, irmão, sem Deus. E outro, pior ainda, eu vou falar aqui agora. No livro de Isaías diz que o homem sem Deus é menos do que nada. Nada ainda é alguma coisa, agora menos do que nada é abaixo do limite.
versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando a Bíblia está dizendo o mundo, ele quer dizer toda a raça humana. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que nem todos querem se salvar. Aleluia! A nossa vida, nesta vida, é só de passagem. Hoje estamos aqui, e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. E depois, diante de Deus, qual que vai ser a sua explicação? Glória a Deus. Muitos ainda têm oportunidade para se salvar, ainda dá tempo. Aleluia! Outros não conseguem dar tempo para se salvar, porque pode morrer no meio do caminho. Verdade, aleluia! Achando que ainda tem tempo para poder servir a Jesus. Glória a Deus! Pode acontecer com um avião caindo, Aleluia! um carro batendo, um trem descarregando, ou pode dormir e não acordar mais. Ninguém sabe o dia da manhã. Verdade, aleluia! Porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha a terceira câmera. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você quer ser salvo por Jesus? Então tenha um compromisso com Deus. Aleluia! Deixa o Espírito Santo te convencer Louvado seja Deus! do pecado, da justiça, do juízo. Glórias a Deus. Aí o versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aleluia! Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quer dizer, se você crê, você não está condenado. Mas se você não crê, você já está condenado. A Bíblia diz. Existe muita gente andando no mundo e está enganado. Está enganada. Eu não preciso estar na igreja para se salvar. Eu não preciso ler esse livro para se salvar. É mesmo? A Bíblia diz que a porta é estreita. Não diz que a porta é larga. A Bíblia diz que o caminho é apertado. Não diz que é uma avenida asfaltada. Aí o versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram e são má. Existe muita gente que dá um pezinho de desculpa para não estar na igreja, para não ler a Bíblia, para não caminhar. Tudo é uma desculpa. Quer ver uma outra desculpa? Me desviei por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa disso. Mentira. A pessoa já está desviada e tem um pão na igreja. Aleluia! Só queria uma desculpa para sair da igreja, foi lá para fora e começou a colocar em todo mundo. Mas a pessoa não caiu na real que já estava desviada dentro da igreja. Deus estava dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Glória a Deus, A aleluia! pessoa não queria, era o primeiro vento da pessoa foi lá para fora. E existem duas passagens bíblicas, duas. Existem duas passagens bíblicas que diz: que engano na minha casa não permanecerá. Você não é frio
e nem quente. Você é morno. Vomitar-me-eis da minha boca. Aí Deus bota para fora. Aleluia. É o próprio Deus que Glória a joga lá Deus. fora. Aleluia, Jesus. Não adianta botar a culpa em A, B e C. Eu passei em diversas igrejas. Como é que está aí, produção? Me chamaram de um monte de nome. Mas qual é melhor? Você sair daquela igreja e ir para outra? Ou você permanecer naquela igreja e ir para o mundo? Qual que é pior? Então, a Bíblia me diz, sair daquela igreja e ir para outra. A Bíblia diz que te perseguir numa cidade, vai para outra. Tem um monte de companheiros, eu aconselhei, vão ficar aqui. Está no mundo. Está lá no pagodão, servindo ao diabo. E outra, e ele se ilude. Porque a Bíblia é bem clara. Quando você aceita Jesus, aquele demônio que te acompanhava, ele afasta. Glória a Deus. Mas se você vier se desviar e ir para o mundo, não se iluda não. Que aquele demônio que saiu de você, ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele não volta sozinho. Glória a Deus. Ele traz mais 7 com ele. E a Bíblia ainda diz assim, ó, o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Antes melhor do ter conhecido o caminho, do que eu conhecer e não fazer conhecido. Aleluia. Pensa que é assim fácil se desviar? Muita gente que desvia pensa que é fácil. Se esquece que tem demônios que tentam destruir. E em muitas ocasiões consegue destruir muitos seres humanos. Glória a Deus. Aleluia. A minha oração com Deus é essa: Deus, se eu tiver que me desviar e ir para o mundo, para escandalizar o teu evangelho, me prepare e me leva. Deixa eu ir para o mundo, não. Posso cambalear, mas não joga lá fora, não. Por amor do teu nome. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o justo pode tornar a cair. O Senhor vai lá e levanta. Agora, por isso é o justo cair, permanecer caído e ir para o mundo e botar desculpa. Isso Deus não aceita. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Olha como é que está a terceira parte. Glórias a Deus. Pode nem piscar. Glórias a Jesus. Aleluia. Aí o versículo 20 diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Existe muita gente que está no pecado, ama o pecado, e jamais vai querer vir para a igreja. Jamais vai querer vir reconhecer que precisa de Jesus. Aleluia. É o que a Bíblia está dizendo. Aleluia. Aí depois diz: eu não fui na igreja mais, porque eu estou indo mais com a cara do pastor, com a cara da missionária. Nada, irmão, o demônio já está na pessoa há muito tempo. Verdade. Entendeu? Não tem como a pessoa ir com a minha cara. Só se a pessoa for pular carnaval. Ela pode comprar uma máscara igual do meu rosto. Você está entendendo? Porque aqui nós só falamos a verdade. A verdade da palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. E uma pessoa que falou assim uma vez: eu não vou mais lá enquanto aquele irmão estiver lá pregando no altar. Sabe onde está essa pessoa hoje? Debaixo da terra. Porque aqui nós só pregamos a verdade do Evangelho. E a Bíblia diz assim, ó: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Aleluia. Aqui é só Bíblia, irmão. No altar é só Bíblia. Aleluia. A gente só prega isso aqui, a palavra de Deus. Se a pessoa se ofende e não quer mais ouvir, é porque está em pecado.
Mas eu jamais vou deixar de falar a verdade por causa de A, de B e de C, ou por causa de mim mesmo. O versículo 20 é bem claro, ó. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Aqui está, irmão, a situação daqueles que não querem mais caminhar. É porque eles não amam a palavra de Deus. Glórias a Deus. Porque a pessoa que ama a palavra de Deus, Aleluia, Jesus. e ele vai querer ouvir a palavra de Deus. Glória a A Deus. Bíblia diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aleluia. Irmão, eu gosto de ouvir bons pregadores e boas pregadoras. Aleluia. Eu gosto de ouvir testemunho do céu, do inferno. Eu gosto de ouvir testemunho de transformação. Essas coisas me edificam. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas tem muita gente que não busca mais a edificação. Buscam as coisas do mundo, mas não buscam as coisas de Deus. As coisas do mundo é passageiro, mas a de Deus é eterno, é para sempre. Glórias a Deus. E que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter toda a riqueza do mundo, e depois você perder a sua alma? Você morre, fica tudo aí, você não leva nada consigo. A Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. E Deus quer te dar o de melhor. Olha a Bíblia dizendo: porque Deus amou o mundo de tal